Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente volta a bater um papo com Inês Raquel Guzzo. Vamos falar mais um pouquinho sobre altas habilidades e superdotação, dessa vez especificando as características e como identificar. Bom, e eu estou de volta aqui com Inês Raquel Guzzo, que é psicóloga, psicanalista e mestre em diversidade e inclusão. A gente vai seguir batendo mais um papo sobre altas habilidades, superdotação. A gente já esteve aqui em outros episódios falando sobre o assunto e ela acaba de lançar um guia de avaliação multimodal de altas habilidades, que é o nome, né? É bastante interessante para justamente auxiliar na identificação das pessoas que possuem altas habilidades ou superdotação. Quem tiver interesse sobre esse assunto, quem quiser ler mais, eu recomendo muito, ele está disponível na Amazon para venda, então é só dar um pulinho lá, procurar que vocês vão encontrar. Então seja bem-vinda, Inês. Olá, Adriano, público, é uma satisfação estar novamente aqui com vocês, para a gente poder pensar junto e falar sobre esse assunto. E tanto estive. Perfeito. Então, assim, para a gente já entrar no assunto e as pessoas entenderem bem como funciona, eu queria que você falasse para a gente rapidinho o que caracteriza, né? Quais são as características de uma pessoa que possui altas habilidades ou superdotação? Sim. Em geral, são pessoas que têm uma curiosidade muito imensa, alguma coisa de perfeccionismo, tem um senso de justiça bem apurado, uma velocidade de aprendizagem que se desponta um pouquinho acima da média ou um pouco, né? São pessoas que gostam de pesquisar assuntos assim, profundamente e são muito envolvidas com a tarefa de seu interesse, enfim, algo que chama atenção nesse aspecto. Em geral, são essas características. Para a gente entender um pouco, né? Porque quando se ouve falar muito em superdotação, altas habilidades, para mim era, principalmente na época de escola, se ouvia muito falar em superdotado, né? Como se isso tornasse a pessoa um sobre-humano. E para esclarecer mais ainda para a gente, eu penso que existam muitos mitos aí nessa definição, né? E o que você diz para a gente que pode ser classificado como mito ou como verdade nessas altas habilidades e nessa superdotação? O mito é que achar que todas as pessoas, todos os alunos com altas habilidades, eles vão ser excelentes em todas as matérias do currículo. Isso é um mito, que pode ter tantos pontos mais fortes como mais fracos, né? De repente, a superdotação de novo é centrada em matemática, mas não quer dizer que ele vai ser bom nas outras disciplinas. Outro mito é toda pessoa que tem QI elevado, ela é superdotada? Não necessariamente. Nós temos vários tipos de superdotação. De psicomotricidade, na psicomotricidade mesmo, liderança, criatividade, que não vai estar necessariamente focada no QI, porque o QI ele mede, ele mensura a capacidade intelectual muito vinculada às questões escolares. Então, é um mito achar que uma pessoa superdotada necessariamente tem que ter um QI elevado, tem que ser uma pessoa que tem que ter ali a contagem nos pontos, com os testes, bem acima do COPS, né, da régua. Outro mito também, que eu acho que dificulta muito a identificação desses alunos, dessas pessoas, é achar que não é bom, não se deve identificar, porque isso vai trazer para a pessoa uma certa vaidade, ou não vai agregar nada para a vida da pessoa. Isso é um outro mito. Porque a pessoa já sabe um pouco de si, ela já identifica com as diferenças dela para com seus pares.
Esse reconhecimento, muitas vezes, deixa a pessoa no limbo de uma certa solidão. A pessoa percebe isso um pouco diferente. Então, a identificação ajuda a pessoa a se conhecer melhor e lidar com essa diferença. Outra coisa interessante a gente pensar também que a subdotada é gênio. Não. O subdotado é uma pessoa com altas habilidades, e ela tem um potencial, sim, acima da média, mas o gênio é aquela pessoa que trouxe uma certa modificação aí no rumo da humanidade. Por exemplo, a gente tem Santos Dumont, né? Antes de Santos Dumont e depois de Santos Dumont. Então, ele é considerado um gênio que modifica a nossa relação com a realidade. Bom, em geral, a gente pode pensar que também os superdotados, pessoas com possibilidades, não precisam de atendimento educacional especializado. Esse outro mito. Os alunos, principalmente da educação básica, que precisam desse olhar diferenciado, desse atendimento, até para que eles possam se conhecer melhor, conhecer suas capacidades e ter essas capacidades mais trabalhadas. Eles possam aprofundar aí as suas potencialidades. Perfeito. E assim, no dia a dia das pessoas, no convívio, né, no trabalho ou na escola, qual é o grau que existe de pessoas com superdotação ou altas habilidades? Isso é muito frequente ou é muito raro? Não é muito raro. Claro que a gente tem assim, uma porcentagem de 3 a 5% da população, sendo que essa porcentagem se centra especificamente na superdotação acadêmica e intelectual. Outros autores que estudam o tema consideram uma faixa de 10 a 15%, que amplifica esse comportamento de superdotação. Não é apenas a questão intelectual, e sim a questão motora, a questão da liderança, a criatividade. A gente pode citar aqui o Neymar. O Neymar, ele é um superdotado na área da psicomotricidade. Claro que eu nunca fiz testes, né? Eu não sei se alguém já fez testes aí de que ele é Neymar, mas fica claro e evidente a superdotação dele na área da psicomotricidade. Né? Não desqualificando aí a área intelectual, é claro, mas a área da psicomotricidade é muito notória. Então isso reforça esse conceito de que a pessoa não necessariamente tem que ser boa em tudo, né? Ela pode ser boa intelectualmente, mas não ser tão boa em habilidades manuais e vice-versa. Ela pode ter essas facetas bem distintas, né? Sim, inclusive na questão emocional também, né? Não é garantia que você, com uma superdotação, vai ser uma pessoa emocionalmente estável, equilibrada, né? Às vezes a gente pode ver pessoas com a superdotação, inclusive na área intelectual, muito acima da média, mas emocionalmente tem umas dificuldades na relação interpessoal e até intrapessoal mesmo. Sim, e eu fico imaginando, então, que dentre esses percentuais seja mais raro ainda quem tenha altas habilidades intelectual, motora e seja bem controlado emocionalmente. Acho que isso deve ser então mais raro ainda, né? Nossa, eu acredito que seja bem raro, imagina, né? Quando a gente fala entre 3 e 5% da população, a gente está falando no aspecto intelectual, né? Os outros autores, né, como Renzulli, ele já tem aí uma visão mais ampla, de 10 a 15%. Mas uma pessoa que seja boa em todas essas áreas é algo, assim, muito raro, creio eu.
E com relação ao teu guia aí de avaliação multimodal de altas habilidades, falando assim parece um nome complicado, as pessoas às vezes podem ficar, né, ressabiadas, não vou ler isso que eu não vou entender nada, guia de avaliação multimodal de altas habilidades. Então fala um pouquinho pra gente, até para desmistificar, né, que nem sempre você ter algo tratado dessa forma, ter esse assunto em pauta, significa que tenha que ser algo inacessível para as pessoas, né? De forma alguma. Sim, a nossa intenção de publicar o livro foi justamente para divulgar aí junto à comunidade esse assunto e trazer mais para a vida comum, né? Porque parece que fica uma coisa muito na academia, como você falou, algo assim muito técnico, né? Então, esse livro é o produto de uma dissertação de mestrado e com a intenção de trazer aí uma informação. Claro que é um livro que aponta para questões assim, mais técnicas, principalmente para os psicólogos, mas também para a comunidade geral, para os pais, para os profissionais de saúde, profissionais de educação, porque trazem informação de autores que nos ajudam a entender esse aspecto da humanidade, do comportamento humano. Então, não é um livro só para quem da área, né, da psicologia ou da psicopedagogia. É um livro para quem tem interesse em conhecer outras facetas, né, inclusive vou falar aqui da educação especial, mas não necessariamente, né, mas para pessoas que se despontam aí dessa norma, né, ou um pouquinho aí para baixo, ou um pouquinho para cima, enfim, é mais para socializar mesmo esse conhecimento que a gente adquiriu e que tivemos contato no mestrado. Para quem nos ouve agora e que tem interesse sobre o assunto, né, que pensa conhecer alguém com altas habilidades ou que se acha ter características de altas habilidades, que dicas você pode dar, assim, rapidamente? Lógico que quem quiser se aprofundar mais no assunto vai recorrer ao guia, mas para quem estiver ouvindo o podcast, que indícios, que dicas você pode dar para ajudar a verificar se realmente as pessoas que se desconfiam têm traços de altas habilidades ou não? O que pode ser observado nessas pessoas, ou que dicas se pode ter ao conversar com elas e tudo que darão essas pistas? Então, para as crianças, né, um desenvolvimento aí um pouquinho acelerado. É claro que a precocidade não vai ser necessariamente uma alta habilidade, mas já é algo que já chama um pouco atenção. Então, conversar com o pediatra, ir na escola e conversar com a professora em talvez uma avaliação psicológica vai ajudar já a orientar aí essa família. E para os adultos, eu acho que seria eu penso assim que uma avaliação ajuda muito. Claro que eu vou estar aqui, né, puxando sardinha para minha brasa, porque eu sou psicóloga e tal, mas eu acho que ajuda muito a pessoa a ter contato com questões, né, que parecem ser enigmáticas, né, da sua própria personalidade, que vão estar descritas, né, para um outro profissional que vai ver e vai falar, olha, isso aponta-se, isso que você sente é alguma coisa que tem uma explicação, né? Então, eu acho interessante buscar, sim, uma avaliação, por favor, com a licença aí da puxação de sardinha aí, mas eu acho que para o adulto seria mais interessante. Sobre a dica que você perguntou, né? Quando aquela pessoa que tem muitos interesses e que se interessa por tudo, mas não consegue aí se definir, não consegue achar o foco, né? Gosta de astronomia, gosta de literatura, gosta de matemática, e começa um curso, não termina, começa o outro, não termina, tem uma habilidade bacana para a música, mas também não consegue ali dar continuidade, parece que fica meio que tateando, né, querendo descobrir alguma coisa que dê aí um certo direcionamento, né? Então, uma pessoa que tem esses múltiplos interesses e que tem facilidade de aprender essas matérias aí que eu falei agora, né, essas questões aí, você fala, nossa, tem alguma coisa aí. Muitas vezes uma pessoa muito reflexiva,
reflexiva, sabe? E que fica levantando questões sobre a filosofia, né? Em relação à vida, em relação a temas filosóficos, e que gosta de falar desse tema, que pesquisa, uma pessoa que é muito versada nos livros, às vezes tem questões sociais por conta disso. Então, eu acho importante aí nesse ponto dar um toque, né? Olha, será que seria interessante você procurar uma ajuda, né? Até porque a pessoa ela fica com tantos interesses, ela não consegue o direcionamento, ela não vai conseguir se realizar, porque ela vai fazer um monte de coisa e vai né, fazer bem aquilo que ela se propõe, mas ela não tem um direcionamento. Isso pode trazer aí um sofrimento para a vida dela, né? Então, essas questões também filosóficas que a gente vê alguns adolescentes abrir, chama atenção, né? Por que ele está se interessando por esse tema, né, tão assim, talvez aprofundado? Um adolescente de 15 anos que pode estar jogando, brincando, ele quer estudar sobre a quarta dimensão. Então, esses assuntos que vêm, né, você fala, nossa, também aqueles adolescentes que vão buscar sempre as amizades mais velhas, que têm dificuldade de lidar com seus pares, procuram amizade com pessoas mais velhas, também é um indicativo. Certo. E aí isso tudo, eu penso que permeado por uma habilidade grande em determinadas áreas, isso. Ou não, nem sempre essa habilidade notável em determinadas coisas é percebida, é mais esse conjunto que foi dito. Olha, tem aí esse conjunto, mas dentro desse conjunto a gente tem elementos que podem se destacar, né? Um adolescente ou um jovem que ele quer muito estudar grego, hebraico, ele se interessa muito por temas que ele quer pesquisar, tem um foco na pesquisa, né? Então, é uma pessoa que talvez não tenha tantas condições, né, financeiras para buscar cursos, né? E alguém que a gente pode orientar, buscar na comunidade alguém, né, que possa auxiliar esse adolescente ou essa pessoa. Então, não é um conjunto, a pessoa não precisa apresentar todo esse conjunto, mas, em linha geral, é uma pessoa que é muito curiosa, que é muito inventiva, ou gosta muito... E geralmente, quando assume uma tarefa, a faz bem, é isso? Tem uma perseverança. Quando assume uma tarefa, tem algo assim de perseverante, de determinado, embarca no trabalho duro, não tem medo de trabalho duro, vai, né? Mas, às vezes, tem dificuldade de finalizar aquela tarefa, sabe? Por conta do perfeccionismo, que muitas vezes atrapalha aí a produção de coisas interessantes que as pessoas, né? Essas pessoas podem estar inovando, inventando, mas, às vezes, o perfeccionismo pode atrapalhar finalizar um produto, por exemplo. Porque sempre acha algo que possa melhorar e nunca dá por encerrada a atividade, isso, né? Isso é um lado negativo, porque uma coisa, se a gente fala, tem que buscar excelência, mas falando isso para algumas pessoas que têm altas habilidades, pode levá-las ao tal do perfeccionismo. Assim, nunca vão considerar que vai estar bom o suficiente aquilo que eles vão estar fazendo. Então, é uma tarefa inglória, porque aquilo vai levando o tempo, e às vezes até a pessoa fala, olha, mas está tão bom, isso está bacana, apresenta isso para a comunidade, enfim, olha, isso é uma coisa, é um produto que vai ser importante para a sua comunidade, mas às vezes a pessoa, ela, por conta do perfeccionismo, acaba sendo prejudicada aí na sua realização, na sua potencialidade. Certo. E assim, você já começou a falar de um ponto negativo, então, que é esse perfeccionismo, né? E para finalizar, uma última perguntinha, então, que é justamente isso. Por que uma pessoa com altas habilidades precisaria de lidar com isso, né? Ou muitas vezes ter um apoio? Que problemas isso pode gerar para ele, ou que dificuldades, ou qual é o lado negativo disso? O lado negativo é que a pessoa vai estar sempre buscando uma perfeição, né, que é idealizada,
e aí não vai concluir o trabalho, não vai se sentir realizada pelo que está fazendo, ou até segura, pode afetar a sua autoconfiança, inclusive. E outra questão é uma certa hipersensibilidade do sistema nervoso, que isso a gente vê muito nesse grupo de pessoas, né? Essa sensibilidade muito grande à crítica, uma sensibilidade muito à questão da justiça. Isso pode atrapalhar tanto no relacionamento, né, como de levar a vida, porque as questões ficam tão maximizadas por essa sensibilidade que dificulta que a pessoa vá à frente e enfrente as dificuldades, né, que possa levar seus planos adiante, que não fique tão afetada por questões assim, de insegurança, de perfeccionismo, né, de achar que nunca está bom, está sempre procurando um ideal. Então, é importante que se busque ajuda para que não se desperdice, né, o potencial e que essa pessoa foi presenteada, digamos assim. Então o papo é bom, mas o tempo passa rápido, né? Então a gente está concluindo aí mais esse episódio. Espero que retornemos aos papos muito em breve, mas eu vou abrir aqui um espaçozinho para que você possa divulgar aí seus contatos, suas redes sociais, falar um pouquinho do guia, de onde as pessoas podem adquirir, tudo certinho, para que a gente possa finalizar e aí seguir. Eu espero que as pessoas te procurem, porque realmente é um referencial bastante bom sobre o assunto. A Inês é bem focada, né, nesse estudo, e eu acho que trocar informações nunca é demais. Obrigada, Adriana, pelas suas palavras. Meus contatos, tanto de Facebook como Instagram, Inês Raquel Guzzo. O meu e-mail é ineraquelpsi@gmail.com. E o guia está disponível na Amazon. É um livro relativamente pequeno, né, fininho, mas tem algo assim muito interessante, né? Até porque eu apresento uma entrevista para os pais, uma entrevista mais centrada nesse comportamento de altas habilidades, tá? Tratando-se de criança e adolescente. E também um guia, né? Critériozinhos, assim, são umas características que o profissional pode solicitar ao professor que responda em relação àquele comportamento que a criança apresenta na escola, né? Então, em geral, é isso. Ok, eu te agradeço aí a participação e a gente em breve volta a falar mais um pouco sobre o tema. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço demais a oportunidade. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Para mandarem mensagens, trocar informações, dicas, dar sugestões, fazer críticas, basta escrever para nosso e-mail podcast@sustenta-vida.com. A gente se encontra no próximo episódio semana que vem. Até lá!